Oh, meu Deus, muito obrigado mesmo. Lulu, você está com o microfone? Meu Deus, nós precisamos aprender isso, nós dois. Glória a Deus, gente. Tenha liberdade, sente-se, fique à vontade. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito, sua mente. Deus abençoe sua casa. Quero declarar antes de mais nada, em nome do Senhor, que tudo que ficou na sua casa, seus filhos, filhas, genros, nora, netos, tudo que você tem, tudo que leva o teu nome, quero declarar que esteja guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Eu quero declarar que o seu coração, sua mente e seu espírito estejam livre, desprendido de qualquer cuidado, para receber o que o Senhor separou para você desde a eternidade, para derramar nesses dias, nessas horas que vamos passar aqui, em nome de Jesus. Quero declarar aqui a minha gratidão, nosso coração, pelo carinho que recebemos desde o momento que pisamos o pé no aeroporto. Tanto carinho, tanto mimo, tanto cuidado. A expressão do amor, né, da casa ministerial, a expressão do amor dessa família de fé é muito linda. Quero declarar a minha gratidão aqui ao Fernandes, né, me fugiu o nome da esposa, me perdoe. Recebeu com muito carinho a gente, a Graça, né, a Vânia e todos os outros, cada abraço, cada olhar, cada carinho. Muito obrigado. Vocês têm uma expressão de amor nos olhos. Isso é um extrato do que vocês vivem aqui certamente. Para mim é uma alegria estar aqui com a minha Lulu. Deixei ela subir sozinha, fui ao banheiro, né, amor? Mas é Deus querendo te apresentar, né? Já quer fugir, amor? Já. Quer deixar a minha Lulu se apresentar também um pouquinho? Boa noite, a paz do Senhor. Eu fico ainda nervosa, mas isso está passando, no nome de Jesus. Prazer estar nessa casa, obrigada, pastora, a todos que estão nos tratando tão bem. Tantos mimos quando chegamos no hotel, a gente se sente muito honrado, sabemos que tem um pouquinho de cada um. Mas, enquanto estava ministrando louvor, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração, não ministrar, lembrar somente, né? A pastora estava falando que vocês vieram para esse prédio na pandemia e estava fechado, né? Ficou algum tempo fechado. E na pandemia o Senhor nos deu algumas palavras. No dia 20 de janeiro de 2020, a pandemia ainda não existia, mas o Senhor deu uma palavra para nós, disse: prepare a lenha. Eu disse: Deus, prepare a lenha. Nós temos que nos preparar para alguma coisa. Eu falei para o Juscelio, nós somos a lenha, né? E quando eu olhei para cá, é uma conferência de casais, uma família em chamas. Para ter chamas, precisa realmente ter lenha. Então, eu creio que nesses dias aqui, o Senhor realmente vai nos preparar, vai nos forjar, vai nos dar ferramentas para realmente incendiarmos. Porque, com certeza, cada um aqui tem uma palavra do Senhor que está para ser manifesta, está para ser acesa nesses dias, porque uma das palavras que o Senhor também falou exatamente em janeiro de 2020 foi: aprendam a me ouvir. Eu disse: Senhor, nós não sabemos te ouvir. E Ele continuou falando: aprendam a me ouvir. E o Senhor foi ministrando durante toda a pandemia conosco, nos dando várias palavras de prepararmos a lenha. E quando eu estava ali sentado, o Senhor começou a ministrar no meu coração: muitas vezes vocês pensam que preparar a lenha é ficar horas e horas de joelho dobrado, orando, buscando. Isso tudo é uma preparação. Sim, é uma preparação. Só que uma das maiores preparações é dentro da sua casa, do seu lar, com o seu esposo. A resposta que você vai dar para o seu filho, para o seu vizinho. Porque as leis do meu reino têm que estar dentro da sua casa. E esses dias agora eu estou com a minha filha, meu genro e meu neto lá na nossa casa. E eu tenho sido vó, né? Faz comida, lava roupa, passa roupa, cuida da filha, cuida do neto. E por quase 10 dias eu não fui na sala orar. Eu não fui na sala buscar o Senhor, né? Daquela forma tradicional que a gente vai, né? Fazer o nosso devocional,
porque acordava às 5, 6 da manhã, eu ia, batia lá no quarto, filha, está precisando de ajuda. Mãe, não dormia a noite toda lá. Eu ia com o Mateus para a sala, cuidava dele. Enquanto eu estava ali, o Senhor falou, isso é uma preparação, quando você se doa pelo outro, você vai sendo forjada por mim, por tempo que está por vir. Então eu creio que nesses dias, com o derramar do Espírito Santo, com aquilo que o Senhor ministrou nos louvores aqui, nesse período de louvor, porque uma das coisas também que o Senhor falou na pandemia, aprendam a me celebrar, celebrem seu casamento, sua vida, aprendam a me ouvir em todo o tempo. Então eu creio que esses dias aqui estejam com os ouvidos espirituais bem abertos, se avaliem em todo o tempo, Senhor, como é que vai ser a minha preparação? Será que nesse momento eu estou sendo preparada dentro da minha casa como esposa? Eu estou sendo preparada dentro da minha casa como esposo? Ou como mãe? Ou como filha? Então esteja realmente com os ouvidos tão abertos para que o Senhor possa preparar a lenha e você possa ser uma família em chamas, amém? Que o Senhor abençoe. Gente, tem uma unção nessa igreja, eu falei? Pode levar, amor. Pode levar que aqui tem um microfone para cada um. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É força mesmo, né? Bom, gente, que bom estar nesse lugar. Que bom estar nesse momento, vivendo isso, nesse tempo, no tempo. Existe um tempo no tempo. Para quem não nos conhece, eu e a Luna somos casados há 28 anos. Esse ano, 16 de julho, nós fizemos 28 anos de casados. Naqueles dias que eu estava me convertendo, eu me casei. Me casei exatamente dentro do processo da minha conversão. Dia do meu casamento, a festa foi a última vez que eu bebi bebida alcoólica, e foi uma despedida mesmo com alguns grupos de amigos. Ali eu selei algo, porque eu recebi de presente o Senhor mesmo, presente de casamento. Eu recebi o Senhor. E o Senhor entrou na minha vida ali. Não foi só uma questão dele entrar no meu casamento, ele entrar na minha vida no meu casamento, mas também ele ali nos conferiu um DNA vocacional para cuidar, proteger, trabalhar matrimônios e famílias. A família, ela não é uma questão pastoral. Família, ela é uma questão apostólica. Os apóstolos, eles trabalham com os fundamentos do reino de Deus. Quem escreve sobre família no Novo Testamento são apóstolos, porque os apóstolos, eles trabalham com os fundamentos do reino de Deus. Por isso que a igreja é colocada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. E talvez aí explica um pouco porque às vezes como igreja a gente sofre, porque a igreja tenta curar a igreja pela igreja, mas a igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família, e família vem antes de igreja. Família é um fundamento do reino de Deus. Tudo que é do reino de Deus não passa pelos trâmites do universo institucional. O reino de Deus, ele não respeita nada que coisas humanas que podem levar o nome dele, ou ter às vezes um apoio de um versículo bíblico. Não. O reino de Deus, ele trabalha com a vida, ele não trabalha com dogmas, ele trabalha com vida. Onde tem vida tem reino, onde não tem vida pode ter versículo bíblico, pode ter aleluia, pode ter glória a Deus, mas não tem reino. E aonde não tem conexão geracional também não tem reino de Deus. Pode ter igreja, mas não tem reino. Por quê? Porque o reino é essencialmente um movimento de conexão geracional. Eu e você que nascemos de novo, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Logo, não tem sentido que você não transporte o reino para o seu filho, se você é fruto de um transporte onde o pai transportou para o reino do filho. Então, onde não tem conexão geracional, não tem reino de Deus. E Deus nos deu esse encargo e trabalhamos com afinco por todos esses anos. Temos 2 filhas lindas, maravilhosas, que casaram nos últimos 3 anos. Agora nasceu o primeiro neto. E Deus nos concedeu 2 genros maravilhosos, 2 filhos preciosos. Eu não tinha grandes metas da minha vida. Eu tinha um sonho que eu tive a oportunidade de experimentar. Eu tinha um sonho de casar nossas 2 filhas da maneira que eu casei. E quando isso aconteceu, eu cheguei a orar para Deus: Deus, eu preciso abrir um novo sonho, porque o meu sonho se realizou. Eu tinha um sonho, casar nossas filhas do jeito que a gente casou. Era um sonho que eu tinha. E o Senhor nos concedeu 2 genros maravilhosos. E desde então a gente labuta para trabalhar para o Senhor nessa defesa do reino de Deus. Meu tempo de pregador, ele já passou. Eu já tive o meu tempo de ser pregador, de pregar. Hoje já passou. Hoje eu venho aqui realmente dar as mãos para você e lidar com o que realmente importa, lidar com o que realmente faz diferença na vida. Um evangelho que sai dessas 4 paredes e entra na sua vida, participa com você na sua história. Nós nos tornamos, de certa forma, consumidores de uma boa palavra. E isso não é uma coisa muito boa, porque a gente se tornou consumidor de uma boa palavra. E quando a gente consome uma boa palavra, a gente acha que saiu alimentado. Mas às vezes aquilo não vai conosco, não entra na nossa história. Eu já tive a oportunidade de entrar no cinema para ver um filme. Eu tinha uma certa expectativa, mas eu não sabia o que ele ia dar. Ele era um filme estreando, e de repente eu cheguei lá. Uau, aquele filme me impactou. Ele mexeu comigo, ele me fez chorar. Em outros momentos eu ri muito. Foi muito impactante. Só que quando eu saí da porta do cinema para fora, foi o filme, foi as minhas emoções ali dentro. Dali para fora eu tinha a minha vida. O filme é filme e eu sou eu. E às vezes a gente entra no templo, consome uma boa palavra, é impactado, e quando sai aquilo é aquilo, e agora a minha vida é outra. E não é assim o evangelho. O evangelho, ele tem que me locomover para um lugar, ele tem que me levar para um lugar de uma realidade. Toda revelação, ela tem uma proposta. Toda revelação, ela tem um propósito. E qual é a revelação? Qual é o propósito de uma revelação? É me deslocar de um lugar em Deus para um novo lugar nele. É por isso que em todo tempo você vai ver na Bíblia Sagrada Deus dizendo: Abraão, sai daqui, vai para lá. Eu vim tirar vocês do Egito para levar vocês para lá. O povo de Deus era um povo nômade, porque ele era um povo que avançava em territórios. Toda revelação, ela tem um propósito: arrancar você, deslocar você de um lugar em Deus para um novo lugar nele. Todas as vezes que você tem uma revelação e você não se desloca, alguma coisa morre dentro de você. E com o passar do tempo, você corre o risco de passar a viver do que sabe e não do que tem. E isso é horrível. Por quê? O que você sabe, você pode ensinar. O que você sabe, você pode pregar. Mas na hora do aperto, você vive do que tem, você não vive do que sabe. Aliás, a hora do aperto, quando você sofre pelo que sabe, não tem. Dá uma aflição você saber e não ter. É a mesma coisa de você precisar de algo que você sabe que tem na internet, mas você está sem Wi-Fi. Você sabe que tem, mas não acessa. E eu não sei se você sabe, o maior presente que Cristo deu a mim e a você foi um acesso. O véu estava rasgado, ele abriu, hoje nós temos acesso. Então espero que a gente possa se deslocar de realidades em Deus. Por quê? Porque tem algumas jurisdições de algumas pessoas que estão aqui em Deus. Essa jurisdição, esse tempo, esse lugar, esse movimento, esse ciclo já fechou, e você precisa ser deslocado para novas realidades. O rio de Ezequiel nada mais é que um deslocamento para novas realidades de Deus. Você pode estar no rio de Deus, da canela para baixo,
da canela para cima, você não está. Eu quero declarar no nome do Senhor que nós vamos ter deslocamentos aqui. E tem um ambiente de tanta graça, de tanto favor. Inclusive nesse momento eu estou carregado de algumas coisas. Eu não sei por onde que começa. Eu não sei por onde que começo, por qual acesso eu entro. Porque tem muita coisa para ser entregue, tem muita coisa para ser derramada. Mas não se trata de boas palavras ou de revelação. Se trata de um deslocamento. A mulher da dracma perdida, ela estava dentro da casa. E ela começa a sua trajetória como? Ela acende a lâmpada, ela acende a candeia. Uau, isso é glorioso, sabe por quê? Acender a lâmpada, acender a candeia, isso fala de revelação. E quando ela acende a candeia, quando ela acende a lâmpada, quando ela tem revelação, uau, ela não acha a dracma. Ela acha coisas que ela precisa varrer para encontrar a dracma. Porque a dracma não te dá revelação. A dracma te convida para entrar numa faxina. Aí sim, no final, a luz, a revelação, ela não te dá a dracma. Ela te convida para uma faxina. Ela te convida para uma trajetória. Ela te chama para colocar a mão na vassoura. Revelação que não tem faxina é só vaidade de pregação. Ela não te leva para o lugar. Ela não te devolve a dracma. Nós precisamos tocar naquilo que é real. Há uma realidade para a verdade posicional. E há uma realidade para a verdade ocupacional. Quando Deus visitou o povo no Egito, disse: hoje eu te introduzo numa terra que emana leite e mel. Aquele dia eles tomaram posse da terra? Não. Aqueles dias eles ganharam um direito de posse. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, abençoado com todas as bênçãos. Todas é bastante, todas é muito, não, todas é tudo. Só que se eu for sincero, e você também, tem áreas da minha vida que não estão abençoadas com todas as bênçãos. Por quê? Porque uma coisa é minha verdade posicional, outra coisa é a minha verdade ocupacional, aquilo que de fato eu experimento. Quando Deus tirou o povo do Egito, não lhe deu a terra, lhe deu um direito de posse. Eles chegaram lá e tiveram que conquistá-la. Eu quero declarar no nome do Senhor, mudanças significativas vão acontecer aqui. Se prepare para deslocamentos no Senhor. Quando você é deslocado, você acessa novos lugares. É lugar. Sabe quando a Bíblia fala que você foi assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais? É um lugar. Desde o jardim do Éden que Deus fala de lugar. Quando o primeiro homem foi criado, ele ganhou lugar. E quando ele caiu, quando ele pecou, quando ele rompeu com Deus no Espírito, ele perdeu aquele lugar. Quando Deus foi atrás de Abraão, Deus disse: eu tenho um lugar novo para você. Quando Deus foi atrás do povo no Egito, ele disse: eu tenho um lugar novo para você. São novos lugares em Deus. Na casa do meu pai há muitas. Ou eu vou preparar o quê? Lugar para você. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus não foi construir um condomínio no céu para mim e para você morar. Quando ele disse que na casa do pai há muitas moradas, é porque a casa já está pronta e as moradas também. Mas ele está preparando um lugar para você acessar. São lugares que você acessa, lugares que você toca em Deus, que baixa um download na tua vida e ela é uma realidade na segunda-feira. Não é uma pregação, são deslocamentos de fato e de verdade. Eu quero declarar no nome do Senhor, Ele está entrando em nossas casas e gerando movimentos, gerando movimentações. É uma boa hora para você dizer amém, nem que seja só por educação. Vai que o anjo acredita que você falou pela fé e ele gera um deslocamento desse. Aleluia. Por isso que é bom a gente orar no coletivo. Por quê? Porque você pode orar e não crer, mas alguém está no teu lado, crê, e Deus responde a oração através daquele que crê, e você também recebe a bênção. Sempre que eu fazia oração lá em casa sobre coisas importantes, eu trazia as nossas meninas perto
para elas participar da oração. Por quê? Porque eu orava, era coisa difícil. Eu orava, mas no meu coração eu tinha dúvida. Mas eu sabia que a minha criança não tinha, e Deus podia vir na fé da convicção dela. Porque Deus ainda responde à fé. É o idioma dele, é uma linguagem dele. Na pandemia, quando tudo se fechou, 17, 18, ou melhor, 20, 21 por ali, de março de 2020, o Senhor aprove que naqueles dias tudo fechou mesmo. Houve um blackout, né? No mundo inteiro, todos vieram para dentro da casa, aquele susto, aquele apavoro, e foi bastante intenso, muitos temores, enfim, muitas incertezas. E aconteceu que nossa filha Isabel estava noiva, e nosso genro morava em Curitiba, em Brasília, trabalhava lá também. Eu não o conhecia, é um tanto, tem uma certa aflição quando você não conhece a pessoa que sua filha começa a se relacionar. Então, a Bíblia fala que em parte profetizamos, em parte conhecemos. Eu não tinha parte do conhecimento, eu tinha que lidar só com a parte profética. Eu digo, meu Deus, me fala se é, se não é. E aconteceu que quando fechou tudo, o meu genro, o Eduardo, até brincava que era candidato a genro ainda, genro era só quando casasse. Ele disse, meu sogro, a nossa empresa pediu para trabalhar home office, e tem como eu trabalhar e fazer o home office na sua casa? Eles falaram que são 7 dias, com a possibilidade de ser 14. E eu disse, tá bom. Foi bem quando fechou tudo. Se vem para cá, eu digo, é uma chance de eu conhecer esse menino melhor, ou conhecê-lo. Ele veio trabalhar lá 7, 14, 21. Bom, casou. Mas o que aconteceu? Nós nos fechamos em casa, e por 40 dias, aqueles dias ninguém ia na casa de ninguém, as incertezas eram muitas. Por 40 dias a gente se fechou em jejum e oração. Continuamos orando depois, mas aqueles 40 dias foi muito intenso. Só que nós não intencionamos ficar 40 dias de oração, nós não intencionamos ficar 40 dias de jejum, não, simplesmente aconteceu. Essa puxada veio a partir da Lulu, e o Senhor começou a falar algumas coisas conosco, começou a falar com a nossa família, começou a falar com a nossa casa. Criamos um grupinho no WhatsApp só entre nós 5, agora 6. O Felipe chegou, e também chegou, não conhecia, morava na Itália, menino. Eu dizia que era o italiano falso, porque ele foi para lá com 12 anos, viveu 12 lá, namorou com a Sara pela internet, veio para cá, para minha casa. Eu digo, esse aqui deu certo com o outro, vai ter que dar certo com esse. Vem cá, pelo menos fica uns 2 meses aqui comigo, porque quero conhecer meu filho. E casou, um menino precioso. Mas nós 5 criamos um grupinho de WhatsApp, e o Senhor começou a falar coisas conosco ali. Ali acabou que nasceu, inclusive, uma plataforma de online ensino que a gente tem, mas em especial eu quero repartir um pouquinho daquilo que o Senhor colocou na mesa, porque o Senhor falou coisas proféticas mesmo. O Senhor falou coisas sobre esse tempo. O Senhor falou coisas que não tinha a ver com uma pregação. O Senhor falou coisas que tinha a ver com uma realidade para o nosso tempo, uma voz que precisava ser gritada para os lares, para a família. Eu quero poder colocar um pouquinho disso aqui na mesa, em especial entre muitos lugares que o Senhor nos levou na Bíblia. Ele me levou em 2 lugares
me deu autorização. Não quero que me parecesse super espiritual, não, meu irmão. Quem ouvia Deus mesmo era a Lulu. Eu só ia crendo. A Lulu que recebeu a maioria das palavras. Quando ela falava comigo, a Bíblia ia saltando dentro de mim. E toda a casa foi sendo muito impactada com aquelas orientações. Mas o Senhor foi me levando em algumas passagens bíblicas e foi dizendo: pega isso aqui, coloca na mesa, trabalha a alegoria disso, porque isso aqui é um movimento do Espírito que eu estou fazendo nesse tempo. Então eu gostaria de repartir um pouquinho aqui com vocês. Amanhã à tarde a gente vai estar continuando, meia à noite também. Prometo que na segunda-feira eu vou embora, irmão, de verdade. Que o Senhor te dê fé, misericórdia, compaixão também, para suportar a gente nesse tempo. Se você puder abrir comigo, 1 Reis. 1 Reis. Eu quero poder Reis, capítulo 17. Eu quero poder abrir a nossa conferência com esse embasamento, esse fundamento profético para esse tempo. 1 Reis, capítulo 17. Muito provavelmente, cada lugar que eu passar para falar às famílias, eu vou precisar colocar essa estaca. E depois a gente vai, amanhã e depois da manhã, a gente vai trabalhar facetas dessa realidade. Mas hoje eu quero poder trazer um norte de uma voz profética. E algumas pessoas talvez já tenham me ouvido sobre isso ou não, mas eu gostaria de colocar na mesa. Isso está em 1 Reis 17. Diz assim, versículo 8, versículo 8 não, versículo 1 mesmo, versículo 1, diz assim, eu vou repetir a coisa certa, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai ao oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Passado alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a face da terra ou na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou, chegando à porta. Então se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela, pega essa palavra no teu espírito, indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, a fim de que comamos e depois morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz como disseste, mas faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui fora, e depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija
não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a face da terra. Uau! Fez ela conforme a palavra de Elias, assim comeu ele e a sua casa muitos dias, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. Tá bom, ok, vamos lá. Eu gostaria de poder pontuar algumas coisas aqui. A você, meu irmão, a você, minha irmã, é uma conferência de casais. Você representa uma casa, você representa uma linhagem. O dia que você casou, Deus estabeleceu, você entrou em algo estabelecido por Deus a respeito de família, de linhagem. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o Senhor nos comunicou e como Ele disse: vá para essa palavra e traga ela. É uma alegoria profética, tenha liberdade de falar sobre isso, que é uma movimentação da pessoa de Elias. Quem é o Elias? Você sabe muito bem que Elias, ele é a simbologia, foi o profeta escolhido para simbolizar todos os profetas do Antigo Testamento. Quando Jesus transfigura, quem ele apresenta? Ele apresenta na transfiguração, de um lado Moisés, de outro lado quem? De outro lado Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E a palavra final, o último recado de Deus do Antigo Testamento é: antes que venha o último e grande dia do Senhor, eu levantarei o espírito do profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é a última fala do Senhor no Antigo Testamento. Alguns teólogos, que não é o meu caso, não sou teólogo, alguns teólogos afirmam, muitos afirmam, que depois disso Deus passou 400 anos em silêncio. Quando ele volta a falar, ele já volta na boca de João Batista, precedido da chegada do Messias. Que João Batista, o mesmo João Batista que o próprio Jesus diz o quê? Esse é o Elias que havia de vir. João Batista caminhava debaixo do espírito de Elias também, dessa unção profética. Então, o que nós aprendemos é que antes que venha o último e grande dia do Senhor, um grande movimento de restauração familiar vai acontecer, um grande movimento de restauração nos lares vai acontecer. Pois bem, mas para que isso aconteça, vem um movimento do espírito do profeta Elias. Quem é Elias? Elias, ele é uma representatividade de um movimento profético que vem aplanando um caminho para a chegada concreta de algo de Deus sobre a face da terra. É por isso que Jesus fala que João Batista caminhava debaixo do espírito de Elias. Por quê? João Batista, ele veio como um precursor, o Messias. O verbo ia se fazer carne, algo palpável do céu ia tocar a terra. João Batista veio na frente para preparar esse caminho. Sempre que Deus vai fazer algo extraordinário sobre a face da terra, algo específico, pontual e de grande notoriedade sobre a face da terra, existe um movimento profético que vem preparando isso. Quem acreditou na palavra de João Batista, quando o Messias chegou, esse o reconheceu. Quem não creu, quando o Messias chegou, não o reconheceu. Quem não crê no movimento profético que antecede algo que Deus vai fazer na terra, quando esse algo chega, essa pessoa não crê. E antes que venha o último e grande dia do Senhor, um grande mover de restauração familiar, você pode pegar isso dentro do seu espírito. O próximo avivamento que vai acontecer, ele não vai ser marcado com pessoas saindo da cadeira de roda, como muitos já viram. Todos os avivamentos que aconteceram foram marcados por grandes milagres, pessoas saindo da cadeira de roda, pessoas sendo entregues em macas e entrando nas cruzadas, e curas extraordinárias acontecendo. Você sabe disso, sabe ou não sabe? Pois ouça, o próximo grande avivamento que vai acontecer, ele vai trocar os lares, vai tocar as casas. Milagres extraordinários vai começar a acontecer no coração dos filhos.
pais vão estar preparados, vão precisar estar preparados. Por que eu preciso estar preparado? Ouça, eu entendo muito bem, eu mesmo já preguei dizendo que se a gente obedecer e se preparar, Deus vai fazer. Se a gente se preparar, Deus então faz. Ouça, isso tem uma verdade, mas tem uma meia verdade nisso. A verdade maior é que Deus não depende de mim, de você se preparar para Ele fazer. Deus não está condicionado a mim, Deus não está condicionado a fazer. Ele, quando Ele diz que vai fazer, pode ter certeza que Ele vai fazer. Então por que Ele pede para mim me preparar? Ele só pede para mim me preparar, para mim não ficar de fora quando Ele fazer. A preparação tem a ver com você não ficar de fora, e não com você. Ele está condicionado a mim e a você, e eu não quero ficar de fora. E um movimento desse começa a acontecer. E o Senhor falou: olhe para Elias, ele é uma referência dessa natureza. Deus coloca Elias aonde? No ribeiro de Querite. Deus coloca Elias aonde? No rio. Ouça, nas escrituras sagradas, rio, ribeiro, mar, água, chuva, fala de uma movimentação de Deus sobre a face da terra. Vou repetir isso. Águas na Bíblia fala de uma movimentação de Deus sobre a face da terra. Sempre que você lê na Bíblia, Jesus dizendo para os discípulos: passemos para outra margem, vamos para o outro lugar, outro lado do lago, passar por águas, transportar por águas, não é meramente pegar o barco e ir na outra margem. Ele está dizendo: eu estou chamando você para transpor uma nova realidade. Por isso que para sair do Egito, incluiu passar por águas. Para entrar em Canaã, incluiu passar por águas. Ele, a Bíblia fala que a voz dele é a voz como a de muitas águas. Jesus lava a igreja com a lavagem pela água da palavra. Agora acontece que Elias está numa realidade que o rio se seca. O que é rio se secar? Quando o rio se seca, significa dizer que o movimento de Deus sobre a face da terra parou. O movimento de Deus sobre a face da terra se encerrou. Um ciclo macro de Deus se encerrou. Ouça, existem ciclos macros. O que é um ciclo macro? Quando você passa um dia, você tem um ciclo de 24 horas. Para ter uma semana, você tem um ciclo de 7 dias. Para o mês, um ciclo de 30 dias ou 4 semanas. Quando chega no final do ano, é um ciclo macro. Quando chega 31 de dezembro, você rasga o calendário, você fecha a agenda, você estoura foguete, você diz para você começar algo, tudo de novo, ou novo, mas você começa porque você fechou um ciclo macro. Escute uma coisa dentro do seu espírito: eu não sei e não posso afirmar se estamos no tempo do fim, mas uma coisa eu posso lhe dizer: a Bíblia fala sobre os fins dos tempos. Vou repetir: a Bíblia fala sobre os fins dos tempos. O que é fins dos tempos? Significa dizer que possamos, eu e você, não estar no tempo do fim, mas nós tocamos o fim de um tempo. Porque fala de fins de tempos. Então tem tempos que tem fins, que ele acaba. Deus muda, Deus vira. Alguém escreveu, Paulo escreveu, que o Deus deste cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Se Deus considerar o nosso calendário, significa dizer que quando virou 2000, virou um século, talvez a gente esteja brigando com o Deus do século passado e ele já se reconfigurou em novas artimanhas, e é por isso que estamos apanhando dentro de casa, tendo perdas nos lares, tendo perdas nas famílias. Por quê? Porque estamos lutando com armas que nos deram vitória no passado, mas elas não são suficientes para nos dar vitória agora. E eu preciso me atualizar em Deus, e você precisa se atualizar em Deus. Eu amo a teologia é boa, mas sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer onde Deus andou e o que Deus fez. Só o Espírito pode dizer onde Ele está agora, o que Ele está fazendo agora. E eu preciso me conectar com o que Ele está fazendo, entender os meus dias, entender os meus tempos, compreender as movimentações do Espírito. Então Elias fala um tempo.
Ouça, um tempo ali se encerrou, e Deus coloca o profeta numa outra realidade. Ele diz: vai para Sarepta, vai para a casa de uma mulher, vai para a casa de uma viúva. Ali se encerrou um tempo. Diga-me, quem é que alimentava Elias ali? O quem? Uau! Por que o corvo? Porque o corvo fala do fim de um tempo. Quando as águas do dilúvio baixaram, águas fala de um movimento de Deus. Por isso o dilúvio envolveu águas. Aquele juízo final sobre a face da terra envolveu águas. Quando as águas do dilúvio baixaram, antes de Noé liberar uma pomba para anunciar o novo tempo, ele liberou um corvo para anunciar que um tempo findou. Quando os corvos alimentavam, ele estava dizendo: um tempo findou. Aqueles 3 anos era a virada de um tempo. Pastor, mas durou 3 anos? Sim, durou 3 anos. Por quê? Porque 3 na Bíblia o 3 na Bíblia é o número da ressurreição. Fala da morte, da ressurreição. Algo que não vai existir mais morre, e algo que passa a existir ressuscita. Isso, o 3 na Bíblia fala da ressurreição, fala de um rompimento. E ouça, dentro de um calendário, as estações acontecem. Eu acho muito lindo. Eu acho muito lindo como acontece. O outono, ele quando vai se encerrando, sabe o que ele faz? Ele vai esfriando o máximo que ele pode, para entregar o bastão para o inverno. O inverno, para sua vez, para pegar o bastão do outono, ele esquenta o máximo que ele pode e vem recolher o bastão. Há uma humildade das estações para entregar o bastão, de maneira que quando muda a estação, você não sabe se está no outono ou no inverno, como muda. Na temperatura você não sente, na percepção você não sente, mas saiba, chega um momento no calendário que 1 para meia-noite você está numa estação, e 00:01 você está na outra estação. Talvez nós estejamos no calor de uma estação, mas o calendário já mudou, e eu preciso entender que algo mudou, e eu preciso transportar junto. Preciso entender quando Deus muda o movimento. Por quê? Porque senão eu posso estar fazendo a coisa certa, mas não estar respondendo para Deus. E olha, eu posso estar fazendo a coisa certa e não ter resultado para Deus. Não, talvez possa estar numa situação dessa, posso. Deixa eu lhe dizer algo. Nos dias que Deus queria parar com o movimento de Saul e introduzir o movimento de Davi, Deus tinha um problema na terra. Ele queria fazer isso, só que o sacerdote da época não ouvia mais Deus. Quem lembra do sacerdote Eli? Ele não ouvia mais Deus. Deus não falava mais, ele não conseguia mais ter uma percepção. O que Deus faz então? Deus faz surgir um homem chamado Samuel. Agora tínhamos um sacerdote que não ouvia, mas tínhamos um sacerdote que ouvia Deus. Esse sacerdote, quando Deus destituiu Saul, quando Deus parou com a movimentação de Saul para introduzir a movimentação de Davi, foi muito difícil para Samuel. Sabe por quê? Samuel ungiu Saul. Samuel treinou Saul na sua escola de profetas. Samuel amava Saul, a ponto de Deus dizer: Samuel, por que tu ainda choras por Saul? Samuel, por que você chora por Saul ainda? Ouça, olhe para mim. Deus estava com um problema na terra. Ele queria parar com o movimento. Por quê? Porque Saul e Davi não são duas pessoas. Saul e Davi são dois movimentos de governo de Deus. Um que estava destituído. Não tem a ver com pessoas. Então Deus tentou resolver o problema dele. Levantou um profeta, um sacerdote que o ouvia. Mas ele chega para Samuel e diz: isso que eu vou falar agora não está escrito, eu vou ilustrar. Samuel, estou com um problema. Eu quero mudar a movimentação sobre a face da terra, e eu preciso do sacerdócio, eu preciso do profético ligado e ajustado a mim. Mas o sacerdote não ouve, ele não me ouve, ele não ora, ele não jejua, ele não se consagra. Samuel diz: então teu problema está resolvido, Deus, porque eu estou aqui também. Eu sou sacerdote, eu sou profeta, eu oro, eu me consagro, eu jejuo. E Deus diz:
eu sei, Samuel, mas para aquilo que eu estou querendo fazer, você é tão empecilho para mim quanto Eli. Não estou entendendo, Senhor. Eu não posso fazer essa mudança com Eli, sabe por quê? Porque Eli não ora, Eli não jejua, Eli não se consagra. Mas também não posso lhe usar, porque você ora, você se jejua, você se consagra, mas está orando e jejuando para aquilo que eu não estou mais fazendo. Eu quero alguém que venha mudando comigo. Às vezes algumas coisas na nossa vida não estão andando, e eu faço um check-up em mim, meu Deus, mas eu estou crente, eu estou orando, eu estou obedecendo, mas talvez está orando, fazendo certo, do jeito errado, fazendo certo, sem conectar com o que o Espírito está fazendo. Sabe de uma coisa? A pior coisa para Deus é Ele me ensinar a fazer uma coisa, e eu continuar fazendo sem Ele, porque quando Ele sai, eu não sei que Ele parou. Há uma mudança e um movimento de Deus sobre a face da terra. E agora esse homem, esse profeta, ele tem uma transição. Deus está dizendo: eu estou mudando algo. Ele bate na casa de uma viúva. Chega lá, essa viúva está vivendo uma realidade bastante complicada. Ela estava num movimento de escassez muito grande. Uma escassez, estava com seu último prato de comida na mão, e com muito medo, e ela acreditava que depois que ela ia comer, ia morrer. E o Senhor me falou naqueles dias: esse é o movimento que eu estou fazendo. Olha como está o mundo naqueles dias, principalmente, nos dias que tudo fechou. Havia o quê? Havia a realidade que a mulher estava vivendo, um prenúncio de escassez, um prenúncio de morte. Ela disse: eu vou comer e nós vamos morrer depois. E muito medo. Quando tudo fechou, uma válvula foi acionada sobre a face da terra, e ela ainda está em movimento. Um botão foi apertado, o botão do medo, o botão da escassez e o botão do prenúncio de morte. Quantos estão comigo? E ela estava ali, e de repente Elias diz, chega para ela, bate na sua porta e diz: me dá um pouco d'água. E ela prontamente foi buscar. E quando ela está indo ela buscar, o profeta diz: me dá um pouco de comida também. Ela freou e disse: ai, você me pediu demais. Mas ela não foi buscar um copo d'água, porque um copo d'água era fácil de dar. Na sua casa, se alguém pedir um copo d'água, você não vai cobrar jamais, não é verdade? Só que para pensar, havia 3 anos sem chuva. O rio, que era o rio, tinha secado. Dar um copo d'água naqueles dias não era como dar um copo d'água nos dias de hoje. Então Elias pediu para aquela mulher uma dose de sacrifício, que ela, com muito esforço, prontamente respondeu. Mas indo ela, eles: me dá comida também. Ela disse: ai, você me pediu demais, porque não tenho nada pronto nem em casa. Na verdade o que eu tenho é um pouquinho de farinha na panela. Na verdade o que eu tenho é um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um bolo, eu e meu filho, vamos comer e vamos morrer depois. Aí Elias disse: ok, faz, mas dá o prato de comida para mim. Uau! Se fosse nos dias de hoje, nós íamos achar um charlatão. Nós sabemos que Elias ali não é um homem. Elias ali é um movimento de Deus conversando com aquela mulher. É um novo movimento do Espírito. Eu te pergunto, conhecendo Deus como você conhece, conhecendo o que Elias representa como você conhece, você acha que Deus queria arrancar daquela mulher o seu último prato de comida? Hein? Não. Por que ele pediu? Deus não queria tirar dela o prato de comida, não, mas queria tirar dela os seus medos, porque ela disse: vai acabar. E o medo de ficar sem é que me desconecta da voz profética. Deus não quer tirar nada de você, mas quer arrancar seus medos. E ele começa a bater essa conversa com ela. E agora essa mulher está ali, na mesma condição que muitos aqui estão, na mesma condição que muitos de nós estamos. De um lado, ela tinha toda uma realidade. Não era mentira que tinha escassez,
Não era mentira que era o último prato de comida na mesa. Não era mentira, aquele medo não era em vão. A luta dela não era uma viagem, era legítimo, era verdadeira. Mas existia outra verdade. Qual era? Uma palavra dizendo para ela, uma palavra profética dizendo: dá primeiro para mim. E aqui trava uma guerra dentro dessa mulher, trava uma guerra dentro de mim, e trava uma guerra dentro de você, em responder para tudo que você está vendo ou ouvindo, ou responder para a palavra profética. Quantos estão comigo? E de repente o profeta está dizendo: mulher, deixa eu lhe dizer algo, tem uma grande provisão taxiando em cima da sua casa. Uma grande provisão taxiando em cima da sua casa. Ela disse: não pode, não acredito, a minha realidade é totalmente diferente. Mulher, tem uma grande provisão taxiando sobre a sua casa. Oh meu Deus, então por que ela não desce? Por que não entra? Por que não baixa dentro da minha casa? Porque você está conectado com aquilo que Deus não está falando. Você está conectado com o que a terra está falando, com o que a terra está dizendo. E Deus estava chamando, e Deus estava dizendo: mulher, o que a OMS está falando não é mentira, mas tem uma verdade e outra para você se conectar. O que você ouve nos jornais talvez não seja mentira, mas tem uma outra verdade para você se conectar. Ou você vai ouvir a voz da terra, ou você vai ouvir a voz do céu. Mulher, Deus está fazendo algo novo. Quando o rio seca lá fora, sabe o que Deus estava dizendo para mim e para você nessa pandemia? Eu parei e diminuí uma movimentação do lado de fora. Eu estou entrando nos lares, eu estou entrando nas casas, eu estou entrando nas famílias. Eu tenho milagre para fazer dentro da casa. Ouça, isso não é uma pregação. Eis o que diz o Senhor. Ele está entrando a uma nova realidade. Estamos perdendo os nossos filhos, estamos perdendo os nossos adolescentes, estamos perdendo as nossas crianças. E isso é uma realidade, mas tem uma verdade dizendo: tem uma provisão entrando. Só que essa mulher estava conectada com as coisas da terra. Ela tinha notícia da escassez. E como que eu faço para entrar nisso? Como que eu faço para entrar nisso? Ouça, na hora de dar o copo d'água, aquela mulher foi. E ele disse: me dá um pouco mais, me dá a sua comida que tem em casa. Deixa eu lhe dizer algo. Sabe de uma coisa? Deus estava dizendo para aquela mulher, para mim, para você: essa disposição sua de buscar água, é essa disposição sua para com o Senhor que veio até aqui. Ela serviu por um tempo, ela proveu por um tempo, ela protegeu por um tempo, ela cuidou por um tempo. Mas se você quiser entrar no que Ele está fazendo, essa medida sua vai ter que aumentar. Essa medida sua vai ter que aumentar. Você tem mais, um pouquinho que você acha que não pode dar, esse você dá. Agora ouça, fica tranquilo, eu não estou fazendo palavra de oferta, eu estou falando sobre uma movimentação do Espírito. Porque aquela mulher disse: Deus estava falando: você tem coisas guardadas aí, mas você pode dar mais. Sabe, pastora, eu tive uma experiência que não foi muito boa para mim. Isso aconteceu em maio. Eu fui levar a Lulu no retiro de pastores do nosso ministério lá em Balneário Camboriú. E era de quinta a sábado. E coincidiu que nós tínhamos um casamento na nossa cidade, Itajaí. Hoje eu moro em Campinas. A gente tinha um casamento de um afilhado no sábado. A gente não podia faltar. Então ela participou do retiro quinta-feira à noite, sexta o dia todo, e o sábado ela não participaria, porque a gente tinha o casamento. Mas ela ia dormir lá de sexta para sábado. Mas de repente ela disse: amor, quando acabar tudo aqui na sexta-feira, já me pega. Hoje à noite vai acabar na sexta aqui, já me pega, porque amanhã eu já levanto cedo, eu tenho que ir no cabeleireiro, essas coisas de mulher para ir para o casamento. E eu disse: tá bom, eu vou. Quando foi umas 10h30 da noite, eu calculei mais ou menos o horário que ia acabar. Cheguei lá, bati no hotel e fui surpreendido. O rapaz da recepção me tratou tão mal. Me assustei com aquilo. Eu pensei, fiz uma avaliação rápida se eu tinha sido
invasivo, alguma coisa, mas não. Então mesmo assim resolvi melhorar meu tom de voz e aperfeiçoar minha educação, e ele me tratou pior ainda. E na hora eu já disse: eita, é o retiro. O retiro está acontecendo aqui no hotel, numa sala no 17º andar. Eu disse: meu Deus, já bati com o reino das trevas aqui, uau. Aí o que eu fiz? Melhorei mais ainda a minha condição de falar, e falei com ele. Ele me tratou pior ainda. Aí já deu uma mexida ruim em mim. Eu fiquei com raiva dele. Já fiquei com raiva de ter discernido. Eu queria estar burro, ignorante, para poder responder na carne. Já não gostei de ter discernido. E continuou, e ele me humilhou. Eu fiquei muito ruim. Chegou uma hora, por mais que eu arrumava, parecia que só piorava. Aí eu disse: ó, Deus sabe de uma coisa, eu não vou mais fingir demência para esse rapaz aqui não. Eu vou botar ele no lugar dele. O Senhor me perdoe. E dentro de mim é como se eu tivesse falado assim para Deus: Deus, o que eu tinha de fruto do Espírito para oferecer ao Senhor, para honrar o seu nome aqui, foi, cheguei no meu limite. Agora esse cara vai ver o que é bom para tosse. Isso é um provérbio antigo. E quando eu ia dizer umas boas para ele, o elevador abriu. Tinha acabado lá em cima, 3 pastoras saíram. Quando abriu o elevador, eu já vi que uma delas me conheceu, já me sorriu. Eu digo: que raiva, agora que eu já tinha decidido que eu ia brigar. Eu olhei aquilo, fiquei ruim. Eu queria esperar ver se elas saíram, mas não, elas queriam alguma coisa também na recepção. Estava esperando a minha vez para elas entrar. Tive que abandonar aquilo ali, subir para buscar a Lulu lá em cima. Mas bem ruim. Mas resumindo a história, depois já em casa, não na minha casa, no apartamento que a gente estava lá, a Lulu tomou banho, foi para o quarto. Eu fui tomar meu banho no chuveiro. Eu disse: Deus, estou com aquela coisa, o Senhor viu lá com esse nome engasgado, meio embrulhado dentro de mim. Queria desmanchar isso aqui para dormir bem, Senhor. O Senhor viu o que aconteceu lá. E de repente parece que algo dentro de mim subiu como um entendimento. Depois que a gente entende algo, a gente diz: Deus falou. Pelo menos comigo é Deus. Deus não fala aqui, comigo não é assim. Ele vai trazendo entendimentos que eu sei que é Ele, porque o meu orgulho, minha vaidade não falaria isso para mim. Mas eu rejeitei quando aquilo subiu, porque disse mais ou menos assim para mim: se você tivesse dado um tapa em cima da mesa lá, se você tivesse feito um barraco lá, para mim estava ótimo. Eu digo: Deus não é Deus falando isso. Deus não ia falar isso. Eu disse: como assim? E aquilo subiu como entendimento. É como se Deus estivesse dizendo assim para mim: pastor, para mim, se você tivesse feito um barraco lá, estava ótimo, porque daí eu teria visto sinceridade em você. Você falou que o que você tinha para entregar do fruto do Espírito, para honrar o meu nome lá, tinha acabado. Mas na hora que foi para honrar o seu nome, você tinha mais para dar. Você tinha mais para entregar. Porque eu não briguei para manter a minha reputação de pastor Juscelio para aquelas mulheres. O que nós entregamos até aqui, irmãos, valeu por um tempo. Ele sabe que eu e você podemos entregar mais. Ele sabe que eu e você podemos dar mais. Mas não é ele que precisa, era ela que precisava. Ele não pede para mim porque ele tem carência, é porque são chaves que na minha entrega ele libera o que está disponível. E aquela mulher estava num dilema. Deus estava dizendo: eu diminuí a movimentação do lado de fora, e o que eu vou fazer na minha igreja é a partir dos lares, é a partir das casas. Quantos estão abertos para isso? Pois Ele vai fazer, irmãos. Eu sei que Ele vai fazer. E essa mulher estava ali naquela condição. E Ele estava dizendo: eu estou entrando com provisão. Eu estou fazendo algo dentro dos lares. Eu estou fazendo algo dentro das casas. E é tão lindo, sabe por quê? Aquela mulher, ela tinha toda uma voz, uma realidade falando com ela, mas uma voz profética para ouvir. Ouça, ouça, meu querido amigo.
Ouça, minha irmã, sempre no meio dos decretos de Faraó, Deus tem uma instrução profética. Ouça, vê se você consegue pegar isso no seu espírito. Assim que a pandemia fechou, eu vi que alguns nomes começaram a vir em evidência. E um desses nomes, a palavra quarentena ficou em alta. Eu não sei se você lembra, mas a quarentena no início da pandemia era de 14 dias. Quantos lembram disso? Por que não é 14 centena? Porque quarentena para mim é 40. Por quê? Porque quarentena não é um homem que fala, quarentena não é uma contabilidade humana, quarentena não é um número humano. A quarentena você já tem de muitos anos, de 40 anos no deserto, 40 dias no combate, 400 anos no Egito, porque quarentena é um movimento que Deus prepara para rompimento de uma liberdade que Ele está para oferecer. E os decretos de Faraó é quando o próprio Faraó está trabalhando para o movimento do Espírito. Como? Faraó trabalhando para o movimento do Espírito, sim. Ouça, sempre que Deus quis gerar um rompimento de libertação, Ele usou os decretos de Faraó para apertar o povo, para trazer cargas mais pesadas para o povo. Quando Deus quis trazer libertação no Egito, o que Ele fez? Usou Faraó com muitos decretos e as cargas aumentaram. Por quê? Porque as cargas aumentaram, porque Deus queria um clamor, que sem o peso da carga não vinha. O povo estava acostumado. A pior de todas as prisões, sabe qual é? É aquela que você já não sente mais o peso da algema, aquela que você já se acostumou a viver sem desfrutar daquilo que é seu. Então o próprio Deus incitou Faraó lá no Egito, apertou. Então o povo clamou e Deus disse: ainda que esse clamor seja por dor e não por fé, seja por dor e não por quebrantamento, mas mesmo assim eu vou usar esse clamor para arrancar o meu povo. Muitos decretos vieram, decretos de Faraó dizendo: fique em casa, não saia de dentro de casa, eu quero você trancado dentro de casa. Dentro do decreto de Faraó tem uma instrução divina dizendo: fica com a sua família, volta para o teu devocional, volta para ter tempo com o teu filho, volta a almoçar com a sua esposa. Ei, dentro do decreto do Faraó tem uma instrução divina para o rompimento e uma libertação. Ele sabe muito bem como faz. Eu vi muitas mães na igreja dizendo: eu não vejo a hora que volta a aula, eu não vejo a hora que abre as escolas. Meu Deus, está dando esse computador, tendo que ensinar o filho dentro de casa. Que coisa terrível, que coisa horrível. Ouça! Nas últimas décadas, muitos professores abandonaram a disciplina da qual foram formados e começaram a encher a cabeça do seu filho de ideologia. Aí Deus pega, fecha tudo e põe o teu filho para dentro de casa para você poder supervisionar, e você está reclamando. Compreenda o movimento do Espírito no meio do decreto de Faraó. Eu preciso compreender. A questão, aquela mulher, ela precisava saber, ou ela ouvia a voz profética, ou ela ouvia as realidades que estavam falando. Naqueles dias no Egito, começaram a mandar crianças. Sabe qual era a notícia? O grupo do WhatsApp da igreja só tinha uma conversa, pastora. 5 horas da manhã, já tinha gente colocando no grupo do WhatsApp da igreja: Faraó matou 5 crianças. 9 horas, já tinha alguém dizendo: não é 5, já está em 18. Irmãos, era só notícia. Eu fico pensando, quando eu olho nos grupos do WhatsApp da igreja, tanta notícia ruim, falando sobre isso, Netflix, LGBT, sei lá, os da capa preta lá, como é que é o nome? Sei lá, do STF, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos ouvir o que Deus está falando para esse tempo. Tem uma instrução dele, tem uma voz do Espírito a ser falada. Quem naqueles dias ouvia a voz da terra, sabe o que ouvia? Faraó está matando as crianças. Se alguém dobrasse o joelho e perguntasse: Deus, o que está acontecendo no céu? Deixa eu lhe dizer o que está acontecendo no céu. O libertador está nascendo. Um menino chamado Moisés, ele está nascendo para romper com isso. Deus, logo nesse tempo em que o Faraó está matando as crianças, logo nesse tempo. Então Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, Senhor.
Eu sei que o Senhor é onisciente, mas eu não sei, o Senhor não... Com todo respeito, já que essa criança nasceu, por favor, esconde ela bem escondida, Deus. Guarda ela bem guardada, não deixa o farol ver, porque o farol está matando todas as crianças. E Deus disse assim: eu já guardei, ela está guardada. Senhor, aonde que ela está guardada? Se eu falar, você não acredita. Porque está debaixo da palavra profética. Pode estar onde está e vai estar guardado. Eu preciso ouvir o que o céu está fazendo. Movimentos de Deus estão acontecendo. Tronos estão sendo mudados, poderes estão sendo mudados, governos estão sendo mudados, moedas estão sendo mudadas. Deus está aqui gerando um movimento transitório sobre a face da terra. E sabe de uma coisa? Algo do lado de fora está diminuindo. Ele está trabalhando e começando algo poderoso dentro dos lares. Alguém vai precisar se conectar com a palavra profética. E qual que era a palavra profética para aquela mulher? Da tua casa, minha filha, o azeite da botija não vai se acabar. A farinha da panela também não. Agora ouça, Deus não me deu essa palavra para me fazer oferta, ainda que eu possa, ainda que tenha uma aplicação. Não, mas primeiramente não. Primeiramente é que na Bíblia azeite é unção, farinha de trigo é palavra. Ele está dizendo: não vai faltar unção na tua casa, não vai faltar palavra na tua casa, não vai faltar graça, não vai faltar favor na tua casa. Eu preciso que você compreenda o que está movimentando. Se conecte com o que Deus está fazendo. Considere essas coisas. Paulo escreve para Timóteo, sabe o que Paulo diz? Timóteo, considere essas coisas e Deus te dará entendimento. Sabe o que está dizendo, minha pastora? Timóteo, Paulo quando escreve para Timóteo, ele sabia que o que ele estava escrevendo era alto para Timóteo. Ele sabia que o que ele estava escrevendo era baseado no que ele estava vendo. Timóteo não tinha como compreender e entender todas essas coisas. Sabe o que ele disse? Ele escreve assim: Timóteo, eu vou dar uma chave para você entender. Qual, Paulo? Considera o que eu estou falando e Deus te dará entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo que isso está batendo no teu, mesmo que isso te confronte, mesmo que isso toque em algumas áreas da sua vida que denuncia a sua negligência, mas considera, quando você considera se colocar debaixo dessa condição, de quem está te ensinando, de quem, da voz que está te treinando, daquilo, sabe, quando a pastora fala, meu irmão, considere, pode ser que confrontou, na hora reagiu, tudo bem, não tem que gostar, não tem problema, porque a correção no primeiro momento não traz sentimento de prazer, mas de tristeza, mas todos aqueles que são exercitados por ela, traz um fruto de paz e justiça, é o que está escrito. Então somente considere, porque isso é uma chave para Deus trazer entendimento. Isso é chave para Deus trazer entendimento. Ao menos considere. Vai para casa e diz: Deus, tem um azeite. Por quê? Porque se é casais e chama, então que seja casais e chama. Sabe de uma coisa? Eu sempre digo: há um batismo de água, há um batismo do Espírito e há um batismo com fogo. João Batista diz: eu vim para batizar em água, mas virá um que vai batizar com o Espírito e com fogo. Sabe de uma coisa? São três realidades. Se você quer ser salvo, batiza em água. Quer ser avivado, xarabacaia, batiza no Espírito. Mas se ele deserto da noite, que a temperatura virava e era abaixo de zero, então quem apagava? Mas ele começou a perceber que ele ia. Aquelas sarças estavam apagadas, outras acesas, mas uma parecia que pegava fogo e não se consumia. Pegava fogo e não se consumia. Até que ele chegou perto para ver. E quando ele chegou perto para ver, Deus falou contigo, Moisés. Falou com ele: Moisés, Moisés. Uau! Deixa eu lhe dizer algo. Sarça pega fogo no calor do sol. Muita sarça pode pegar quando tem um sopro favorável, quando as coisas estão acontecendo direito, está todo mundo te amando, todo mundo te perdoando, aí tem fogo, a sarça acende. Mas sabe qual é a sarça que Deus fala? É aquela que quando vem o tempo de frio, vem a noite, vem a escassez, e ela continua queimando, e ela continua queimando. Por meio dessa sarça, Deus fala. A sarça que queima de dia, Deus pode usá-la para falar com muita gente, mas só que não apaga de noite. Deus fala com os libertadores.
o fogo arderá continuamente no altar e não. O fogo arderá continuamente e não. Quer dizer então que o fogo não acaba, é o altar que acaba. Se tem altar, nunca fogo acaba, porque o fogo arderá continuamente aonde? No altar, e não se apagará. Por isso, altares sendo levantados nos lares vai trazer o fogo que Deus quer colocar para filhos voltar para o lugar de origem. A Bíblia diz que os filhos de Eli, quantos lembram dos filhos do sacerdote Eli? Ofni e Finéias, 2 sacerdotes desviados. A Bíblia diz que eles acendiam fogo estranho. Sabe o que é acender fogo estranho? Um dia Deus inaugurou o templo. O fogo de Deus veio sobre o templo. E Deus disse assim: esse fogo vai queimar sobre o altar, ele não pode se apagar. Todos os dias de manhã, o sacerdote tem que vir, remove toda a cinza que queimou, da lenha que queimou a noite toda, e você pega os braseiros e repõe a lenha, e o fogo contínuo. Por quê? Porque esse fogo não foi acendido por homem, foi Deus que acendeu. O que acontecia com Ofni e Finéias? Sexta-feira, sábado, eles iam para a balada. Lá na segunda-feira eles resolviam visitar o altar. O fogo já tinha acabado, removia a cinza, não tinha mais nada. Não acende o fogo de Deus, não acende o fogo de Deus. Seus filhos são tentados a se misturar e tocar em fogo estranho. Por isso os altares precisam voltar a queimar dentro dos lares. Mas Ele dá o recurso. Quando Ele dá o apontamento, Ele dá o recurso. Quando Deus aponta, Ele paga a conta, como alguns gostam de dizer. Precisamos acreditar. Há algo do Senhor acontecendo. Eu quero declarar que a sua casa vai fazer parte disso. Amanhã vamos falar um pouquinho de como entrar nesses lugares, como compreender um pouquinho na prática os dias que estamos vivendo. Hoje eu quero liberar não somente para você, mas nas regiões celestiais de Maringá, o que Deus está fazendo. Ele está tocando e transicionando e visitando lares. Há uma unção que Ele quer começar dentro dos lares. E sabe o que acontece? Eu preciso encerrar. Eu vou encerrar. Esse relógio não é pequeno, eu vou encerrar. Para você ter compaixão e voltar amanhã. Mas aquela mulher só tinha um bolinho pequeno. Só um bolinho pequeno. E disse: esse bolinho, com esse vai começar um grande avivamento. Sabe de uma coisa? O bolo da igreja estava muito grande, a torta estava muito festiva, muita exibição, muito enfeite. As coisas pequenas, simples, vão começar a fazer grande efeito. O bolo pequeno vai voltar a fazer efeito. O bolo pequeno vai voltar a fazer sentido. Sentar e orar com o seu filho enquanto na cama vai voltar a fazer sentido. Antes da sua criança dormir, contar uma historinha bíblica para ele vai voltar a fazer sentido. Você sair para chupar um sorvete com a sua esposa sozinho, como namorado, vai voltar a fazer sentido. Isso vai ser tão espiritual quanto você ir para o monte orar. O bolo pequeno vai voltar a fazer sentido. É Deus tocando a minha humanidade. É Deus mexendo na minha humanidade. Mas isso é um outro assunto. Eu quero poder encerrar o que eu não estou conseguindo. Mas quero deixar essa chave para você. Considere tais coisas e Deus lhe dará entendimento. Você não precisa ficar com a empolgação do pregador. Você não precisa ficar com o lado sanguíneo do pregador. Não, nem fica com os meus excessos, nem com os meus exageros. Não precisa de nada disso. Mas com aquilo que o Espírito soprou dentro de você, considere essas coisas. Deus te dará entendimento. Fica de pé comigo, por favor.